a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Você já colocou, Guilherme? Eu acho que sim. Confirma, Dani. Você... Então tá. Podemos, então, começar a nossa leitura da página, para partirmos para a prece? Sim. Do livro Vinha de Luz, lição 35, que pedes? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. É Jesus, né? Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, 20. Que pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes cabem, que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes guardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que, talvez, nesta noite, pedirá ao Senhor a tua alma. Alguém está com o microfone aberto aí, então está vazando um som. Eu saí o Guilherme, a Ana, a Denise que vejam, nós vamos começar a nossa prece. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a abençoada oportunidade, mais esse encontro, em que estabelecemos nossos vínculos de fraternidade, de amor, em torno do estudo dessa obra maravilhosa que é o nosso querido mentor, André Luiz, nos trouxe descortinando a vida espiritual para que possamos e para que pudéssemos, desde então, compreender como se estabelece a nossa relação além-túmulo. E hoje vamos prosseguir na revisão dos capítulos que já foram estudados o ano passado, para que possamos, assim, no mês de abril, darmos início aos estudos dos capítulos individualmente. Mas, sobretudo, é importante ressaltar que estamos aqui formando uma corrente vibratória em que pede que todos nós estejamos em sintonia, em pensamentos e corações, para ouvir as lições que o nosso querido mentor nos traz, na versão que a Cristina nos trouxe, para que possamos, assim, aprender um pouco mais com ele, de como lidar com as questões da vida física e, sobretudo, da vida espiritual. Por isso, envolva todos aqueles que estão conosco, aqueles que não puderam entrar ainda, mas que virão, e a todos os nossos irmãos de humanidade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Agora a Denise vai compartilhar, né? Newton, pede para ela descompartilhar, desclicar o som. E, Dani, você tem que descompartilhar, tirar o som
e depois compartilhar o PowerPoint. Isso. Aí compartilha o PowerPoint, mas aí tira o item do som lá. Tem que botar no modo apresentação, querido. Ótimo. Cris, agora é com você, querida. Tá bom. Que a paz de Jesus possa nos envolver a todos. Vou fazer a primeira pergunta. O tom de voz está bom? Tá bom, então tá. Coube-nos a tarefa de resumir os 9 capítulos, que estão entre o capítulo 19 e o 27. Sendo que praticamente os 4 primeiros capítulos, eles ocorrem no encontro que André Luiz está tendo com a mãe de Lísias, Dona Laura. E ela vai começar dialogando com ele, trazendo para ele algumas informações que são muito preciosas. Como nós temos que resumir esses 9 capítulos em apenas 1 hora, eu recomendo a todos a leitura do capítulo, porque não podíamos, né, trazer todo o conteúdo. E eu me sinto aqui, assim, um tanto quanto conversávamos no início com o Guilherme, um tanto quanto pesarosa, porque tem muito conteúdo, muito importante em todos esses capítulos. Denise, passe o próximo. Então, esse é o capítulo em que André Luiz vai entrar em contato com a neta de Dona Laura, que está na casa dela. Teve a oportunidade de não precisar ficar no Ministério do Auxílio, e ela passou, né, no resumo do capítulo, ela passou 15 dias no umbral. E aí, depois que Lísias sai, que foi o final do capítulo 18, André então pergunta, né, por que ela não veio se alimentar conosco? Né? Então, olha como é importante, nem sempre a gente se dá conta, né? Por exemplo, às vezes a gente almoça ouvindo noticiário da televisão, que nem sempre tem notícias boas. Então, olha que ali a Dona Laura diz para o André por que a neta, né, ainda não pode fazer as refeições juntos. Ela se alimenta só. A Tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Então, ela ainda, por estar ainda tão ligada às emanações da Terra, e os seus problemas emocionais que ela está enfrentando, ela não é levada à mesa de refeição. Então, aqui fica a observação para nós, como nós nos alimentamos. Qual é o tipo de conversação que nós levamos para a nossa mesa? Porque nós não estamos alimentando, né? Nós estamos nos alimentando exatamente daquilo, não só que estamos comendo na forma do alimento, mas também estamos nos alimentando das formas, né, mentais, emocionais, que trazemos para a nossa discussão na mesa. Então, ela chama essa atenção porque lá, né, a gente lembra que a alimentação é mais fluídica, mas cabe a nós a mesma observação. O momento da nossa alimentação tem que ser um momento de atenção, de cuidado para conosco e para com o nosso corpo. Próximo. E aí eles continuam na conversa. Não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. A neta está cabisbaixa, né? Eu não sei se está no próximo slide, mas ela desencarnou vítima da tuberculose,
Então, ela se sente culpada por ter transmitido a doença para sua mãe e ainda fica pesarosa pelo noivo que ela deixou na terra. Então, a dona Laura está lembrando que a gente não pode prescindir de tempo algum de otimismo e coragem. Ou seja, manter o pensamento, né, otimista, manter o pensamento e na coragem. Ela lembra a neta que a mãe dela não se demorará e não pode contar com a fidelidade do noivo, de modo algum. Está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ou seja, ela desencarnou, o noivo estava presente ao lado dela, o tempo todo, só que já no finalzinho, né, ele já estava começando a receber a atenção da melhor amiga dela. E aí, olha o ensinamento bonito que a dona Laura dá para ela. Se amas de fato o rapaz, deve procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, sua mãe não tarda a chegar. Então, quer dizer, a mãe vai voltar para o plano espiritual, vai permanecer com ela. O rapaz que estava na Terra vai continuar a existência dele, mas ela tem que lembrar a ela que o amor liberta. O amor não aprisiona ninguém. Então, se ela ama de fato o noivo, ela tem que desejar o melhor para o noivo, que seja ele continuar a existência física, encontrando alguém que possa formar um novo lar, para que ele possa dar continuidade à caminhada dele. Porque enquanto isso ela estiver sofrendo, também o sofrimento dela acaba repercutindo sobre ele e ela não consegue adiantar-se espiritualmente. Próximo. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior do que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências. Então, o que ela está dizendo para a neta é: a sua dor é grande. Ela não está diminuindo a dor da neta, mas ela está dizendo que existe muito mais gente sofrendo. Né? Nos nossos dias atuais, isso passa a ser uma verdade em contexto. Né? Porque aqueles que estão se despedindo de parentes, alguns outros indo para hospitais, outros perdendo emprego. Então, quantas criaturas, quantas pessoas, né, estão enfrentando situações verdadeiramente cruéis comparadas com as nossas experiências? Então, aquela primeira advertência que a gente não pode perder o otimismo e a coragem, ela se faz sempre presente nas nossas vidas, mesmo quando as situações são difíceis. Porque nessas situações difíceis é que nós somos testados. Do aprendizado que a gente fez da doutrina espírita, daquilo que nós já assimilamos, da confiança que nós temos em Deus, da proteção que nós temos dos nossos mentores. E ela lembra ela que o amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Então, mesmo às vezes, nos nossos relacionamentos amorosos, nem sempre o companheiro ou a companheira vai retornar para nós da mesma forma. Porque a gente entende que o casamento na Terra, nem todos são de almas gêmeas. Muitos de nós estamos com casamentos com dificuldades, né? Com aqueles espíritos com que nós nos comprometemos no passado. Então, esse amor iluminado que a gente espera, né, que o outro permaneça, né, sem um outro consórcio, isso não vai acontecer na maior parte dos dias de hoje. Porque as pessoas não estão preparadas para isso ainda. Né? Talvez daqui a alguns anos, né, quando nós entrarmos na regeneração, isso já seja a nossa realidade. Mas enquanto estivermos aqui nesse planeta de provas e expiações, essa não é a realidade das relações. A relação ainda, muitas vezes, ela é pautada até em interesses e não em amor. Próximo. Sei a causa do meu pranto, filho. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Então, olha o carinho que ela está tendo com ela. Lembrando que o noivo não vai permanecer fiel a esse amor
que ela tanto espera que ele se torne, que ele vai ficar sofrendo por muito tempo pela partida dela. Mas isso nasce não do amor que ela tem por ele, mas pelo egoísmo, pela vaidade humana. Então, quando a avó fala, ela está falando envolvida de amor. Ela está envolvendo a neta em todo o carinho necessário para que ela possa acordar para uma realidade. Porque ela está mergulhada nesse processo de dor, dificultando, inclusive, o processo dela de melhora no plano espiritual. E olha que ela mereceu, né? Provavelmente por intercessão da avó, do tio, né? Dos tios que lá estão, a permanência dela no lar da família, acolhida por todos os seus entes. Então, isso já é merecimento, e ela pode ficar. Então, os espíritos superiores, eles agem muito como Dona Laura. Eles lembram para a gente exatamente isso, não para ferir a gente, né? Eu não vou citar aqui, mas peço que todos lembrem da penúltima mensagem do nosso querido mentor André Luiz na nossa casa, na confraternização, quando ele começa exatamente lembrando a gente do orgulho e do egoísmo, da vaidade, né, e da indiferença que nós pudéssemos guardar dentro de nós, para que a gente pudesse acordar. Então, quando ele fala, ele não fala dando uma bronca, ele fala dizendo assim, presta atenção. E aí ele começa com as noções de lar, né? E aqui esse capítulo, então, foi daqueles mais duros de eu ter que resolver. Porque tudo que ele fala é importante, né? Isso é redundância que eu estou falando. Tudo que o André fala é importante e redundância, porque o espírito superior não usa a palavra ao acaso. Cada palavra tem uma finalidade. Então, Dona Laura está lembrando que o lar terrestre é que há muito se esforça por porfiar o nosso instituto doméstico. Ou seja, nós aqui na Terra estamos nos esforçando para chegar àquilo que em nosso lar já passa a ser uma realidade. E lembremos que o nosso lar é uma colônia de transição. Os espíritos que estão lá já têm algumas conquistas, mas ainda são espíritos que precisam reencarnar. Né? Mas nós, aqui enquanto encarnados, os cônjuges por aqui, né? Com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas na paisagem pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Ou seja, as nossas relações ainda não estão pautadas no esforço de constituirmos um ambiente doméstico pautado nas forças do amor, da fé, da confiança. Né? Nós estamos ainda, muitas vezes, disputando espaços dentro de casa. É muito comum a gente escutar pessoas assim, eu também trabalho fora, então ele tem que me ajudar, ele tem que fazer a comida, ele tem que arrumar a roupa. Não é que ele tem aqui, ele deve fazer. Mas ainda há esse terreno, não de sentimento de cooperação, mas quase um sentimento de rivalidade. Porque ela mostra, próximo, ela vai mostrar que ela disse que ela entendeu o que seria o lar terreno, né, que seria um casamento, com um dos ministros, que ele gostava muito de matemática, né? Aí eu lembrei muito do Guilherme, quando eu estava escutando isso, que eu tentei fazer o esquema que o Guilherme faz, mas eu não consegui. Então, foi toda na forma escrita mesmo, né? Então, o lar ter pedido, Cris, eu te emprestei. O lar é como se for um ângulo reto, né? Nas linhas do plano de evolução divina. Olha que é matemática, mas é poesia. Na reta vertical é o sentimento feminino. Por isso que os mentores dizem que as nossas encarnações femininas, né, quando nós estamos revestidos no sexo feminino, nós evoluímos mais facilmente. Porque é nesse campo que a gente desenvolve o que ele fala, a nossa
afetividade, nosso carinho. Então, quer dizer assim, inspirações criadoras para a vida. Porque é a mulher que vai gerar esse filho. É a mulher que vai ter que dar essa forma. Então, não é um posicionamento que eu não cheguei a colocar aqui nos slides, não é um posicionamento feminista ou contrário ao feminismo. Ele simplesmente está dizendo das características do feminino e das características do masculino. E que ele fala que a mulher e o homem não devem competir nas duas áreas. Né? E ele diz, a posição horizontal é do sentimento masculino, em que há marcha de realizações no campo do progresso comum. Então, se a mulher está no campo da verticalidade, no sentido de trabalhar sentimento, emoção, inclusive as profissões que ele cita no capítulo, são profissões ligadas a trabalhar a paciência, a trabalhar esse entendimento, ele cita algumas, entre elas ser professora e ser enfermeira, porque requer esse cuidado, o cuidar do outro, a capacidade de acolhimento do outro. Quanto do aspecto masculino, como ele diz, é formar o campo de progresso comum, ou seja, é sair, é ser objetivo, é trabalhar. Então, é preciso que a gente possa entender que não estamos competindo uns com os outros. O trabalho tem que ser colaborativo para que o lar consiga representar esse aspecto, como ele disse, é o sagrado vértice, onde a mulher, o homem e a mulher se encontram para um entendimento indispensável. Então, quando a gente entra no lar e a gente começa a perceber que há competitividade entre o casal, esse vértice não vai se formar, esse ângulo vai se abrir, vai se ruir. Por quê? Porque não há a ideia do crescimento de ambos. Então, essa é a chamada que ela tem, inclusive, falando, que a André fala, né, que é a Dona Laura, essa é a transcrição do André, que Dona Laura fala para que não haja, né, que a mulher não entre no campo da competição com o homem. Porque quando nós saímos, né, ali, longe de mim, né, falar contrário, quando nós saímos para trabalhar, fora de casa, nós deixamos um vácuo dentro do lar. E aí ela vai lembrar, né, eu acho que no próximo slide, eu acho que eu coloquei. Se não coloquei, eu vou lembrar, pode deixar. Próximo. Próximo, Denise. Já foi, não, foi 2, peraí, volta 1. Volta 1. Foi, tá? Não, esse já foi, agora mais um. Alguns chegam a considerar que a instituição da família humana está ameaçada. Então, isso aconteceu quando a mulher que já faz jornada adulta. Mas quando ela sai de casa, e esse vácuo fica no papel de educar. Né? Então, ela diz que assim, a família está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é a conquista sublime que os homens vão se realizando vagarosamente. Então, é claro que está havendo um processo de mudança, de adaptação, de homens ajudando dentro de casa, mulheres tendo que trabalhar fora, mas é preciso que o lar haja essa união. Porque qual seria a consequência para a nossa sociedade se houvesse o afrouxamento dos laços da família? Recrudescência do egoísmo. É a resposta só dos espíritos na codificação. Então, é preciso que a gente preserve a estrutura da família humana para que a gente possa fazer com que a sociedade se torne mais fraterna. A questão de experiência, meu amigo, o homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta, porquanto raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a sua alma. Ou seja, o lar é um ambiente para que a gente possa experimentar o nosso processo evolutivo, mas, acima de tudo, com o coração e com a alma. Ou seja,
Não esquece de levar para dentro de casa o Evangelho. Não esquece de levar para dentro de casa, no nosso caso, que somos espíritas, a doutrina espírita. Porque senão vai faltar alma, vai faltar coração, porque a gente não faz o nosso processo de transformação. Então, é essa a proposta que ele traz para a gente nesse capítulo. Próximo. O homem deve aprender a carregar para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. É o contraponto, o masculino e feminino. Não quer dizer que a mulher não possa ir trabalhar, não quer dizer que o homem não possa se tornar um pouco mais doce. Mas não é característica do psiquismo do homem, não é característica do psiquismo da mulher. Então, esse é o convite que ele faz, para que a gente possa, enquanto mulheres, adoçar o ambiente doméstico, para que os homens possam trazer também de fora para dentro a sua experiência. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Então, é preciso que haja um ambiente propício para que o homem saia, e é preciso que ele traga para dentro de casa um equilíbrio financeiro, de estabilidade, de responsabilidade, porque o homem, em casa, ele vai representar para os filhos o mundo lá fora. Então, ele tem que trazer esse equilíbrio para dentro de casa. Esse é o convite que ele está trazendo. Um não existe sem o outro. É preciso que haja equilíbrio entre essas funções. Esse é o convite da dona Laura para a gente. Qual é o próximo agora? Acho que é o outro capítulo. E ela vai continuar falando, né? Ela continua com o palestra. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Essa casa, por exemplo, pertence? Então, ela vai explicar como é que funciona administrativamente a colônia nosso lar. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Ou seja, eles têm e não têm, né? Porque o que a gente também tem aqui, fica tudo aqui, então não é nosso. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho, bônus horas. As construções, em geral, representam um patrimônio comum, sob o controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais de um, apresentando 30 mil bônus horas, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Ou seja, a casa que Dona Laura mora foi conquistada pelo marido dela, o Ricardo, por 18 anos de trabalho no nosso lar. Né? Então, esse trabalho permite a ela. Tudo que está em nosso lar é da coletividade. Todo mundo usa. Todo mundo pode desfrutar do básico. Não falta nada para ninguém. Qual é a próxima? O suor do corpo, a preocupação justa nos campos de atividade honesta, constitui valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Ou seja, o que ela está falando? Ela lembra para a gente que ali o trabalho sempre, né, vai ser uma atividade que vai constituir recursos para que a gente possa crescer. Não apenas em nosso lar, na Terra. O trabalho justo, a preocupação justa nos campos de atividade honesta constitui valioso recurso para a elevação e defesa da alma. Havia, quando eu era pequena, um ditado que dizia assim, de vez em quando eu escutava lá em casa, né? Mente vazia é moradia de Satanás. Né? Ou seja, se a mente da gente não está ocupada com algo útil, as interferências que a gente vai ter do plano espiritual, as nossas próprias inclinações, as nossas próprias dificuldades vão tomando conta da atividade. Então, vão solapando os nossos recursos. Então, trabalho e pensamento justo, reto, eles são nossos recursos para a elevação e defesa da alma. Se o presente está cheio de alegria, né,
que ela está falando ali, a família está reunida, está todo mundo ali junto. Ela lembra que o passado, né, chama as contas, para que no futuro se harmonize com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com o bônus hora, e sim com o suor honrado do fruto do trabalho. Lá em nosso lar, a gente usa bônus horas, são as horas de trabalho que eles têm. Na terra, a gente precisa trabalhar para fazer a conquista. Mas ela lembra que nesse ínterim, né, que ela tem, o presente que ela está vivendo lá é cheio de alegria, mas o passado dela chama conta. Porque o seu Ricardo, marido dela, não está mais em nosso lar, que já reencarnou, e ela está em vias de reencarnar para poder harmonizar-se com aquelas faltas do passado que estão chamando as contas. Próximo. Lembrança do passado. Aí André pergunta para ela se ela lembra do passado, né? Para você lembrar do passado, então ela diz para ele, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. Então a gente precisa lembrar do passado sem estar preso a ele, né? Porque as escamas da interioridade são muito fortes. E quando a gente vai olhar para o passado, a gente tem que ter cuidado com o que a gente olha. É preciso ter grande equilíbrio para poder recordar edificando. Porque ela começou a ter vontade de saber o que fazer para progredir mais, né? Então, o que aconteceu? Ela e o Ricardo foram até o serviço de recordações e que permitiu a eles que eles pudessem olhar para o passado. Primeiro, eles receberam o resumo, tipo assim, o romance das histórias, 300 anos de histórias, né? Em que eles tomaram conhecimento, consciência, cognitivamente, do que eles haviam feito no passado. E depois que eles fizeram essa leitura e tomaram consciência, eles foram, então, submetidos a ações magnéticas para recuperar a memória afetiva daquilo que tinha acontecido. E essas lembranças, eles disseram que elas não podiam ir além, porque além daqueles 300 anos que eles recuperaram, não fariam bem a eles. Então, o chefe do serviço de recordações não permitiu a leitura de fases anteriores a esses 300 anos, declarando a ele, Ricardo e Dona Laura, incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras eras. Então, para ali. Quando não vai ser útil, a espiritualidade não deixa. E a gente fica com curiosidade, quem a gente foi. E curiosidade não ajuda a gente. Também é um conselho de Dona Laura lá na frente. Próximo. E aí, né, a Dona Laura falou ali o que era bônus horas. A gente para conquistar aquela casa, o Ricardo precisou juntar 30 mil bônus horas. Então, o que é bônus horas? A André Luiz até pergunta, é moeda? É como papel moeda? Não, não é propriamente uma moeda, mas é uma ficha de serviço individual funcionando com valor aquisitivo. Então, ou seja, quando você quiser algo além, você vai ter que apresentar, né? E foi visto isso de alguma forma há uns 2 ou 3 capítulos, quer dizer, 2 ou 3 capítulos antes do 19, né? Foi quando André Luiz vai procurar Clarence para pedir um tapete de trabalho, né? E aí aquela senhora que foi entrevistada antes dele, ele pergunta, o que você tem para pleitear isso? O que você fez para você pedir esse favor agora? Então, é esse juntar de bônus horas que vão fazer com que a gente possa pedir intercessão, ajuda, fazer conquistas dentro do nosso lar, como a casa, que pode ser pessoal. Então, ela vai explicando para André que em nosso lar a produção de vestuários, de alimentação alimentares pertence a todos em comum, ou seja,
Ninguém vai ficar sem casa, ninguém vai ficar sem comida e ninguém vai ficar sem roupa. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é a propriedade coletiva, ou seja, todos ali vão receber o justo e necessário. Ninguém vai ficar na falta. Todo mundo vai ter aquilo de que precisa para viver. Contudo, né? Próximo. Se você quiser algo a mais, né? É preciso juntar esse bônus horas. Então, o que ela continua dizendo? Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas, se esforçarem na obtenção de bônus horas, conseguem certas prerrogativas na comunidade social. No capítulo anterior, quando Tobias vai e sai com os amigos, eles vão para o campo de música. Lá, eles só podem ir se eles tiverem bônus horas. Nas partes comuns ali do nosso lar, em outros parques, todos podem participar. Mas, para participar de estudos, de cursos, é preciso ter conquistas. Adquirir, como ela chama, direitos justos. Né? Então, essa começa a ser a diferença. Como lá todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum, é muito comum, mas a gente viu naquela senhora, lá no outro capítulo, que ela não queria trabalhar. Porque todo o serviço que lhe foi oferecido, ela achava alguma coisa que não era tão bom. A pessoa era impaciente, o outro era intransigente. Ela sempre via um defeito naquele trabalho que ela conseguiu. Porque, na realidade, ela não queria trabalhar. Porque quem quer trabalhar, e a gente vai perceber isso no último capítulo, se eu finalmente chegar até lá, faz o que o André fez. Né? Qual é a próxima? Todos com... Não, isso eu já li. Então, o que é bônus hora? Né? Todos trabalham 8 horas diárias e podendo estender por mais 4 horas de esforço extraordinário. Ou seja, ninguém trabalha 7 dias por semana, trabalham só 6 dias por semana, porque ela faz a conta. E ela diz para a gente, você pode alcançar no máximo 72 horas semanais. Podem ser aumentados? Podem. Como? Os serviços sacrificiais, a remuneração costuma ser duplicada e até mesmo triplicada. Né? Mas os serviços sacrificiais é preciso que você tenha trabalho e que possa consegui-lo. Então, esse é o único título de remuneração e é o padrão de pagamento para todos os colaboradores da colônia, não só da administração, como também da obediência. Ou seja, lá na governadoria, eles vão ganhar bônus hora, o mesmo número. Os que estão na obediência, estão trabalhando nas fábricas para os bens comuns e tudo mais, também vão ganhar bônus hora. E aí o André se espanta, porque aqui, né, o engenheiro ganha muito mais do que o gari, o médico ganha mais do que o professor. Como é que isso se dá lá? Né? E ela vai dizer isso, que aqui todo mundo trabalha. O que vai acontecer é que a remuneração do bônus hora, por exemplo, do Ministério da Regeneração, faz com que ele se posicione melhor para uma nova reencarnação. Do esclarecimento, ele vai se tornar mais sábio, porque ele trabalhou lá, ele vai ganhar sabedoria, ele vai estudar, ele vai receber de lá outras qualidades. Porque, na realidade, o processo de trabalho da conquista do bônus hora é a evolução moral da alma. Não é para ele comprar casa, carro, barco, avião. Não! O trabalho é toda a ocupação com finalidade útil. E lá, lembre-se, o bem comum todo mundo tem. Agora, se você quer uma casa, vai precisar de 30 mil bônus horas. Se você quer interceder em favor de alguém, vai precisar de outros tantos.
né? A própria Dona Laura, não sei se é nesse capítulo ou vai ser lá no último, ela diz que ela tem 3.000 bônus horas, né? De sobra, que ela não vai ter como gastar. Ela não pode repassar. Por que ela não pode repassar bônus hora para o outro? Né? Porque o André pergunta para ela como é que fica a questão da herança. Né? Não dá para repassar bônus hora para o outro. Porque bônus hora é a conquista individual de cada um. Mas, como é a família, o núcleo familiar, adquiriu aquela casa, ela pode reencarnar e o Tobias, a neta, a filha que está retornando à pátria espiritual, podem continuar morando naquela casinha, que foi conquista do trabalho do Ricardo. Então, agora, os bônus horas dela, ela pode usar para interceder pela filha que está chegando. E ela vai utilizar isso, é o que ela diz no capítulo. Próximo. O verdadeiro ganho da criatura, isso eu já falei, né? É de natureza espiritual. E o bônus hora, em nossa organização, modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. É aquilo que ela estava comentando. Na regeneração, a conquista é uma, no esclarecimento é outra, no auxílio é outra. Então, ele vai tendo, né, esse valor substancial pela natureza do trabalho que a pessoa desenvolve. E aí ela pergunta, qual é o problema da herança? Né? Não posso legá-los à minha filha, que está para chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum. Volta para a governadoria para espalhar para todo o ambiente. Permanecendo a minha família apenas com direito a essa herança. Mas ela pode usar deste, e ela fala isso, aqui a síntese ficou meio curta demais. Ela fala isso no capítulo, que ela pode utilizar desse bônus horas ainda para acolher, para ajudar a filha nesse processo que ela vai ter agora de se adaptar, porque ela vai precisar que a filha fique adaptada para ela poder reencarnar. O processo de reencarnação vem depois do desencarne da filha dela. Próximo. E aí está o capítulo do saber ouvir, né? E aí o Lísias chegou, né? E convidou o André para dar uma volta no quintal, dar uma olhada no céu. E aí eu tirei toda a poesia do capítulo para resumir o capítulo, e ele fala das belas flores que ele está vendo. E aí ele se surpreende que ele nunca presenciou tamanha paz. Né? Então, como é a beleza, a natureza, mas olha que coisa bonita que é o compromisso dos habitantes de nosso lar. Há um compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene, e daí nascerem as vibrações de paz que agora se lhes observam. Então, imagina o dia que aqui na Terra todos os habitantes fizerem esse esforço para viverem em paz. Né? Não houver um pensamento de julgamento, de crítica, não crítica construtiva, porque você dizer para o outro, olha, o que você está fazendo está errado, presta atenção, isso não é julgá-lo, é simplesmente orientá-lo. Né? Porque se a gente não fizer uma observação ou outra, outro irmão não venha cair no buraco, né? Imagina, tem um buraco na rua, a pessoa vem andando distraída, você diz assim, olha, cuidado com o buraco. Né? Você não precisa dizer, você está distraída, cuidado com o buraco. Esse cuidado com o buraco são todos os buracos de ordem moral que a gente traz dentro da gente. Então, quando a gente começa a perceber que o irmão está muito inflamado, ou está muito irritadíssimo, a gente pode dizer assim, calma, isso vai passar. Ou, isso também passa. E aí, normalmente, quando a gente está irritado, isso não cai bem. A gente diz assim, mas foi Maria que lembrou isso. Ó, isso também passa. Aí a pessoa, quando já tem uma semana de evangelho, ele já consegue ficar no prumo e não continuar, né, resvalando de uma maneira tão direta. Próximo. Entrar Luiz quis saber se não há recursos para obtermos emissões da crosta terrestre. Lísias ligou um aparelho que tocava uma
um ambiente gostoso, uma música gostosa, né? Então, André começou a olhar, ali tem um rádio, não tem como a gente entrar em comunicação com o ambiente terreno? Essa é a preocupação do André desde quase o primeiro capítulo. Como é que está a família dele, como é que está a mulher, como é que estão os filhos, como é que eles ficaram, né? E aí, ele diz assim, há nos ministérios, né, essa possibilidade, né? Mas isso já foi motivo no nosso lar de grande confusão. Porque as pessoas, o desencarnado, quando percebia o tumulto que os encarnados estavam vivendo, eles se repercutiam neles e eles se sentiam mal. Então, eu estou sintetizando o capítulo, né? O outro governador, que há mais de 200 anos, ele proibiu, né, essa comunicação que havia fácil, por orientação dos ministros da União Divina. Então, ele diz assim, a programação do serviço necessário às notas da espiritualidade superior, dos ensinamentos elevados, vivem agora, para nós outros, muito acima de qualquer cogitação doméstica. Então, o que ele está dizendo? Sempre há preocupação que a gente possa aprender com a espiritualidade superior. Se a gente fica olhando para a Terra, a gente acaba se atrasando, porque a gente fica mergulhado nos problemas que aqui a gente deixou. Próximo. E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos. E olha o que ele fala para ele. A hipertrofia do sentimento é mal comum em quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros de condições exclusivistas. Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios da fraternidade. Ou seja, hipertrofia do sentimento, ou seja, hipertrofia do egoísmo. É a minha família, são os meus. Então, eu passo para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus pais. E aí a gente esquece que nós vivemos numa grande família universal. E que nós temos uma rede de interdependência. Ninguém foi para a cozinha, ninguém foi para o quintal plantar o trigo, moer o trigo, fazer o pão para tomar o café de manhã. Então, olha quanta gente trabalhou para que a gente pudesse sentar na mesa de manhã e tomar o nosso café. Então, isso é o trabalho da fraternidade. Nós vivemos num regime de interdependência. Então, quando nós pensamos de forma exclusivista, nós esquecemos do outro. E aí nós geramos muitas dificuldades para nós mesmos e para toda a sociedade. Próximo. Quando a comunicação era franqueada, havia desequilíbrios provocados pelas notícias e por boatos. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Os ministros da União Divina, né, não então recorreram ao governador para melhorar a situação. Então, aí que ele lembra que isso tem mais de 200 anos, porque o atual governador já é governador há 200 anos. Então, olha só, eles tinham equipamento, eles tinham uma possibilidade de ter notícia do órgão das pessoas que ficaram. Mas isso criava tanto tumulto lá que o ex-governador era talvez demasiadamente tolerante e a vontade desviada provoca indisciplinas e guerras. Então, ele era tão bondoso e foi deixando que as coisas fossem acontecendo, que aquilo virou... Olha o que ele diz. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral do que propriamente uma zona de refazimento e instrução. Então, a confusão ficava tão generalizada, né? Imagina, desencarno milionário, a briga pela herança, disputa do inventário, quem vai ficar com aquele pedaço, quem vai pegar... Isso vai repercutindo tudo lá em cima. Né? Então, era preciso travar isso. Foi preciso impedir que isso acontecesse. Então, essas comunicações, elas vêm através dos ministérios. Elas ainda existem, mas elas agora são filtradas pelos ministérios do esclarecimento e da comunicação. Próximo. Mas o ministro generoso
que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda que os mortos enterrarem seus mortos. E aí, acho que é invocação, o C do lado do B, saiu errado aqui, do pensamento de Jesus se tornou vitoriosa em pouco tempo. Então, quando a gente chama a atenção, olha, Jesus falou isso, então toma cuidado, aí a gente se acalma. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Então, a gente não vai ajudar. Não adianta você olhar, que foi a pergunta que ele faz. Imagina você aqui olhando seu filho tomando um caminho errado. Você vai ficar tranquilo? Não. Então, não adianta. Porque se você vai entrar em desequilíbrio, você não vai ajudar o seu filho. Né? Então, ele diz isso. Ó, experimentando o desequilíbrio do sentimento e do raciocínio, você não vai conseguir ajudar ninguém. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Então, de uma certa forma, quando o André está perguntando lá, não posso ter notícia dos meus filhos, da minha família? O que o Tobias está dizendo para ele? É preciso se preparar antes de contatos com parentes terrenos. É preciso que o André se prepare. Como é que ele se prepara? Através do trabalho. Próximo. E aqui é um impressionante apelo, que deve também estar tocando lá nesses dias atuais, lá em cima. Isis e André ouviram suave melodia quando foram interrompidas por um clamor do posto 2 da colônia Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Concitamos a todos os colaboradores de bom ânimo a congregarem energias no serviço da preservação do equilíbrio moral nas esferas do Duro. Esse apelo antecedia a Segunda Guerra Mundial. Mas, atualizando para os nossos dias, né, e não sei se vai ser a colônia Moradia do posto 2 fazendo o mesmo clamor, mas a espiritualidade tem clamado a todos nós encarnados que nós possamos preservar o nosso equilíbrio moral para podermos ajudar nessa travessia desses dias que estamos vivenciando. Não são dias propriamente só da pandemia, mas são dias de transformação planetária. Então, nós que já temos esse conhecimento, nós que já estudamos, já temos o contato com a espiritualidade, estamos sendo convocados a esse serviço de preservar o equilíbrio moral nas faixas da Terra. Que possamos ajudar. Esse foi um clamor na espiritualidade, para que todos ajudassem. Ele ecoou ao longo da erraticidade. Próximo. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida das vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos nafrostos até as nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Né? Então, claro que a nível de plano espiritual, há serviço para todos, mas para nós aqui também continua tendo serviço para todos. Uma oração em favor da paz, em favor do equilíbrio, em favor do descortinamento da luz, né, que a luz do Cristo se faça nos corações e mentes humanos, a gente está ajudando. Cabe cada um de nós manter esse estado de oração. Outro dia eu recebi um vídeo de um irmão que deve ser evangélico, que ele conclamava a todos os cristãos se reunirem ao meio-dia e às 6 horas, orando por esse equilíbrio da vida na Terra. Então, cabe a todos nós engrossarmos as fileiras dos cristãos para haver paz na Terra. Próximo. E a linguagem? O que o André Luiz se espantou é que essa colônia Moradia ficava na Europa. E ele escutou, né, como se ele estivesse escutando a gente conversando, numa linguagem, né, nitidamente no idioma português, claro e correto. Então, ele julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio,
na colônia ainda não havia tanto facilmente essa possibilidade de comunicação. A gente lembra, né, que os ministros, Tobias, Lísias, eles são capazes de ler, por exemplo, o que o André, quando chegou na colônia, pensava. Né? Quando o médico chegou para ele e disse: é uma pena que você tenha chegado aqui pelo suicídio, que ele fez a anamnésia dele. E ele falou: como suicídio? E aí ele foi explicado. Mas essa comunicação pelo pensamento não é comum para todos. Né? Próximo. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos, sem as barreiras idiomáticas. Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma em lato sentido da expressão. Ou seja, quantas vezes a gente está pensando numa pessoa e ela liga para a gente? Essa é uma comunicação pelo pensamento. Jung chama isso de sincronicidade. Outros podem chamar de telepatia, mas é uma comunicação por pensamento. Eu ainda tenho 2 capítulos, já são 9h29. O que eu faço? Milton, o que eu faço? Continuo até o final? Uma síntese, Cris. Síntese. Poder de síntese. 2 próximos. Porque realmente tem 20 transparência quase ainda. 15, pelo menos. Então vamos pular esse aqui, que eu acho que eu já falei mais ou menos tudo que eu já tinha que falar. Pula. Tá. Aqui é um generoso alvitre. A dona Laura pede permissão ao André, né, já que a mãe dele não está lá, para ele conversar, para ela dar uma orientação, porque o André vai para o Ministério da Regeneração para começar o estágio dele de observação. Então, dona Laura começa a orientá-lo no sentido de que ele abandone, olha como ela já percebeu a mente dele, abandone a mera curiosidade. Não se esqueça de que poderá obter valores mais preciosos e dignos na simples análise das coisas. Não se limite a observar, ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Essa é a síntese do capítulo. Eu sei que eu botei mais um pouquinho, mas essa é a síntese. Para que ele se coloque automaticamente na possibilidade de trabalho. Tá? Vamos passar para um outro capítulo. Essa é a síntese. Porque a mente do André Luiz, como homem de ciência, ele ficava perquirindo todas as coisas. A gente vê isso nas obras do André. Ele então está sempre tentando, né, saber um pouco mais. Então, o que ela lembra a ele é assim: presta atenção, observa e não tenha curiosidade. Então, a ciência de recomeçar é das mais nobres do nosso espírito que pode aprender. São muitos os raros os que compreendem as esferas da cruz. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, de Paulo de Tarso, doutor do cinema. A herança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo geral de atenção de Jerusalém. Ou seja, quando ele caiu na estrada de Damasco, o que ele fez? Ele foi para o deserto e aprendeu, ou reaprender, a tarefa de ser um tecelão. Então, ele podia ser dirigente, mas ele foi ser um tecelão. Então, André é levado até o ministro Genésio, né? E ali ele começa a conversar com o ministro, diz que ele tem a permissão, né, de Clarence para estar ali observando. E o ministro lembra a ele que muitas dessas visitas redundam em estágios de serviço. E André disse: é o que eu mais desejo, é agora poder ser útil. Próximo. Vamos ver. Tá, pula esse. Então, aí Tobias é chamado para levá-lo até as câmaras de retificação. Então, ele vai passando pelos caminhos ali daquele... A gente lembra que em cada faixa de nosso lar é um ministério. Então, nesse ministério também tem ali fábricas que vão produzir, né, os alimentos, as roupas, tudo que é necessário para o bem comum. Trabalham ali 100 mil criaturas, ou seja, o trabalho está sempre em nosso lar. Próximo. Então, nas câmaras de retificação, o que eles estão localizados?
numa região abaixo de nosso lar, porque os necessitados dali não conseguem ainda perceber as luzes. Então, eles ficam abaixo, ficam ainda em condições, né? As câmaras são longas, todos se comunicam entre si, e André Luiz começa a perceber, né, que, embora haja limpeza, embora haja cuidado, a exalação do pensamento daqueles enfermos é fétida. Próximo. Né? Então, ele nunca poderia imaginar esse quadro, um quadro que ele começa a entrar nas câmaras. Né? Então, vamos tentar reduzir e tentar pular lá para o último slide depois. Então, ele caminha entre as câmaras, as pessoas chamam por Tobias, as câmaras estão vazias, porque o ministro pediu que acompanhassem os samaritanos no resgate nas zonas umbralinas, então vai chegar ainda muita gente cansada do trabalho, né? E aí Tobias começa a atender. E numa das últimas câmaras, que André entra com ele, acho que são 2 slides já, que é a câmara em que estão aquelas pessoas que estão dormindo, o sono, né? Tem feições, né, assim, tabulares, que ele diz. E são pessoas que viveram essa existência sem acreditar, né, no... Pode passar. Ali foi um rapaz que estava, um dos espíritos que estavam doentes e começou a fugir. E aí a Narcisa deu passe para acalmar. Então, aí são as emanações mentais que eu já falei. Continua atrás mais um, que eu acho que é o outro que eu quero. Mais um. Então, ele fala desses espíritos, né, que eles são, olha o termo que o Tobias usa, são contrabandistas da vida eterna. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o supremo valor no plano dos espíritos. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo ensejos e disparates. Então, esses são aqueles espíritos que estão em sono profundo. Eles não acordam, porque essa é a atitude de toda pessoa que é materialista. Então, o materialista, quando chega na erraticidade, ele não acorda tão facilmente. Próximo. Né? Esses aqui também, ó. Então, esses são aqueles que não acreditavam no nada. Dorme o sono, longo sono. E aí Tobias começou a trabalhar com ele, né? E aí Tobias começou a dar passe neles e eles começaram a vomitar uma substância negra. E que instintivamente, né, quando ele viu Narcisa limpando, André então se joga no trabalho sem se preocupar com mais nada. E ele diz que ele nunca se sentiu tão feliz com aqueles instantes em que ele estava fazendo esse limpeza. Então, é preciso que a gente compreenda essa necessidade do trabalho nas nossas vidas, né? Da nossa transformação. Lembrar que a nossa vida é transitória e que nós só vamos levar para a erraticidade tudo aquilo que nós conseguirmos, né, amontoar onde a traça não rói e o ladrão não rouba. Que Jesus possa nos abençoar, né? É exatamente o que ele continua, né? O serviço continuou por todo dia, custando-me abençoado suor, que nenhum amigo no mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então, o trabalho de se doar, de amar, de trabalhar, faz isso com a gente. Então, que a gente possa oferecer sempre o que é de melhor em nós para o trabalho com Cristo. Que assim seja. Corri muito, nossa. Passei 7 minutos, desculpa. É sempre um conteúdo muito rico, né, Cris? Realmente é difícil a gente resumir, né? Eu tô fechando o meu estudo, eu estou com essa dificuldade que você manifestou aí, de concentrar. O Guilherme fez uma síntese dele, foi realmente
Eu estou agora tendo que separar, mas está difícil, realmente é difícil você fazer essa síntese. Né? Quando a gente estiver estudando o capítulo individualmente, vai ser mais fácil, pelo menos a gente vai poder explorar melhor. Mas isso é uma coisa que eu admiro no Guilherme, o poder de síntese dele. Ele consegue É. fazer esquema assim, porque, pô, tá tudo ali. Eu vou aprender ainda, Guilherme. É sempre um aprendizado para todos nós, né? Bom, estamos fechando o nosso estudo da noite de hoje. Muito agradecidos pela presença, somos 56 participantes, todos aqueles que estão aqui conosco, e vamos agradecer com uma prece do Guilherme para nós encerrarmos o nosso encontro dessa noite, agradecendo a presença de todos. Querido Jesus, é com alegria que nos confraternizamos mais uma vez na Escola de Médiuns, nesse ambiente em que, embora cada um de nós estejamos na nossa residência, os nossos pensamentos convergem na busca de conhecer tuas lições de amor, trazidas à humanidade na forma do Consolador prometido. Que essas luzes, Senhor, possam se espalhar sobre toda a humanidade, a fim de que essa transição se dê de forma cada vez mais efetiva e nós possamos colaborar com a nossa parte, realizando a nossa transformação moral, a fim de auxiliar a todos aqueles que se empenham para que a Terra seja um mundo melhor. Fica conosco, Senhor, ampara a toda a humanidade, especialmente aqueles que se encontram em lutas nos hospitais, e também aqueles que trabalham nessa frente, auxiliando médicos, enfermeiros e tantos outros, que eles possam ter bom ânimo e coragem para lutar. Que assim seja. Graças a Deus.